Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Com estas palavras, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos convosco na apresentação de mais este programa de Fé Perfeita, que nós todos sabemos que é fruto da graça soberana de Deus. Nós estamos há alguns programas falando sobre as grandes realizações de Deus e respondendo perguntas. Estamos tendo alguns programas de perguntas e respostas. São assuntos que temos tratado aqui dentro deste programa e que por muitos telespectadores têm sido questionadas. E nós recebemos, já quando estávamos mudando de assunto, este e-mail do nosso irmão Adão, que no programa passado nós falamos a respeito das nossas convicções e do que a Bíblia nos mostra a respeito destes assuntos. Eu quero novamente ler com vocês a escritura de São João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu tenho certeza que isto é o que o nosso irmão Adão e tantos telespectadores gostariam de saber. Por exemplo, existe ou não uma trindade nas Escrituras? Amigo, eu quero afirmar a você que não existe tal coisa como Deus Trino e que a palavra trindade não se encontra na Bíblia e ela quer dizer, no dicionário do Aurélio, divindade tríplice das religiões pagãs. Eu disse no programa de ontem que a mente da maioria do povo está viciada em olhar para um velho barbudo, um moço mais novo e uma pombinha. E esta é a doutrina que a Igreja Católica ensinou aos seus adeptos. Os apóstolos nunca ensinaram tal coisa. Você pode notar que isto não é fruto das Escrituras, é produto de uma discussão erudita no Concílio de Nicéia, no ano 325. Imagine os senhores que do ano 325 para o ano 2009 já se passaram muitas águas debaixo da ponte. São muitos anos em que a mente das pessoas tem sido trabalhada e trabalhada de pai para filho, até vivermos o tempo presente, onde as pessoas continuam aceitando uma desculpa sem nexo de que tudo isto é um grande mistério que ninguém nunca conseguiu desvendar. Pois é, Deus promete que enviaria um profeta para o tempo do fim e que este profeta mensageiro nos mostraria que isto era, na verdade, um grande mistério, chamado mistério da iniquidade que agora opera sobre os filhos da desobediência. Nós não cremos num politeísmo disfarçado, porque ao aceitarmos 3 pessoas na divindade, estamos acreditando em um politeísmo. E para dizer que não somos politeístas, pegamos 3 pessoas e fazemos dela um comprimido. Empacotamos as 3 numa só e fazemos um só Deus. Isto é uma ignorância e eu quero dizer a você que é hora de sair disto e voltar para os princípios bíblicos, ou então nós vamos dar com os burros na água, vamos nos perder, vamos sair completamente fora do contexto da Bíblia Sagrada. Irmão Adão, a pergunta que você fez, e eu finalizei o programa dizendo ontem, de que como é que que Cristo foi enviado, e eu espero que você tenha entendido que
Cristo é o corpo e Deus é o Espírito que habitava naquele corpo. E que este Deus Espírito, que é o Criador, criou no ventre de Maria um óvulo, que o óvulo não era de Maria, um óvulo já fecundado, porque não teve a participação de nenhum homem num ato sexual, porque caso contrário, então, Jesus seria um pecador, porque todos os que vieram à terra através de sexo são pecadores, leia o Salmo 51, verso 5. Então, ele teria que vir sem a participação do sexo. E, não tendo o óvulo de Maria e não sendo o gens, o esperma de José, nós temos um produto inteiramente de Deus. O corpo que nasceu, que foi chamado de filho, que foi enviado à terra, não é? Teve a participação direta de Deus, porque você sabe que os filhos herdam os traços dos pais, a boca, o nariz, a voz, o cabelo, a maneira de andar, enfim. Mas Jesus não tinha nenhuma característica nem de José e nem de Maria. Ele era Deus em carne humana. Este é o mistério da piedade. O mistério da iniquidade é perverter e fazer um politeísmo Deus. Mas o mistério da piedade é o grande Espírito tomar forma humana. Só que é só olhar as Escrituras como elas são. Você volta no livro de Gênesis, o homem cai, Deus não envia uma segunda pessoa, ele vem. Só que quando ele veio, ele prometeu vir, não é? Na forma do homem. Então, por isso é que as Escrituras usam o termo Deus enviou, quer dizer, Deus manifestou no reino dos homens, enviou aqui esta maneira, que é uma maneira semelhante, porém diferente. Semelhante porque vem de um óvulo e de um esperma, mas nem o óvulo é humano, nem o esperma é humano, não é? Isto é o que faz a diferença, porque não vem de um contato físico, mas é semelhante, é reproduzindo-se conforme sua espécie. Veio então, enviado por Deus, este corpo de maneira diferente para, no meu lugar e no teu lugar, fazer a propiciação pelos nossos pecados. Só que Deus não ficou no céu, Deus é infinito, ele enche os céus e a terra. Ele veio e em toda a plenitude habitou no corpo de Cristo. Só que aquele corpo não era suficiente para confinar Deus ali. Deus estava ali e Deus encheu os céus e a terra ao mesmo tempo. Então, a Bíblia diz, e eu disse no programa passado, Jesus usando essa expressão, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Como foi que o Pai enviou? Enviou o Filho e ficou lá? Ou enviou o Filho e veio no Filho? É assim que Jesus nos enviou, não é? Ele nos mandou e está em nós. É só olhar as Escrituras de frente. Agora, a pergunta que se segue é: como é que vai ser que o Filho vai entregar o reino ao Pai? Isto é 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. Vamos aproveitar a carona do assunto da colocação anterior. Para que Deus fez um corpo? Foi para morar neste corpo e, através deste corpo, fazer o processo de redenção do homem. Como era no princípio? Deus tinha um corpo quando vinha visitar Adão, ou era o grande Espírito Deus que vinha e falava com Adão? Porque Deus fala, é só olhar capítulo 1 do livro de Gênesis que você vai ver, não era um corpo, mas era o Espírito do Senhor. Agora eu quero perguntar a você, como era?
Era o grande Espírito, o grande Elohim que governa, que reina. Então nós temos aqui na Bíblia que ele fez um corpo, por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e o pecado original tinha sido o sangue, e ele precisava pagar a dívida com o valor correspondente. Então, o sangue é gerado na medula óssea. Precisava de um corpo para poder ter ossos e então ter sangue. Agora, amigo telespectador, este corpo é o testemunho de que Deus deu oportunidade para você conhecer a verdade e ela te libertar. Este corpo é aquele que faz e fez toda a obra de redenção e fez o processo de ligação de Deus com o homem. Este corpo é a primícia da ressurreição. Foi o que morreu e o único que ressuscitou por si próprio. Eu só quero que você olhe a sequência das Escrituras. Este corpo estará assentado num trono como um testemunho de que o mundo teve a oportunidade de recebê-lo e rejeitou no grande julgamento do trono branco. Eu estou caminhando com você para chegar em 1 Coríntios 15, que diz que quando ele aniquilar o último inimigo, que é a morte, e isto será quando ele fizer o julgamento do trono branco e lançar no lago de fogo a morte, a sepultura e o inferno, ele vai aniquilar o último inimigo, que é a morte. E ele tiver executado toda a obra de redenção que foi feita através do corpo de Jesus Cristo, eu quero perguntar para você, então acabou o corpo de Cristo, foi feito para este ministério específico, até que então ele volte a ser o que ele era no princípio, o grande Elohim, o grande governador do universo, e o homem, seu filho, para governar o planeta. Preste atenção. Então, isto é o que a Bíblia chama de quando ele entregar o reino ao Pai. Então, tudo será aniquilado. Quer dizer, quando ele terminar a obra de redenção e não precisar mais da intermediação daquele corpo, inclusive do testemunho do corpo, ele volta a ser o grande Deus Espírito, está entregue o reino ao Pai, porque agora o ofício desaparece. É isto que nós temos nas Escrituras. Deus em morfe, Deus fazendo vários papéis, aqui com o Filho em um reinado, até que se termine o último inimigo, que é a morte, e ele volte a ser. Então, olha as Escrituras, volte a ser tudo em todos. Estou citando ainda 1 Coríntios, capítulo 15, que foi a pergunta que você me fez. Não se necessitará mais do corpo do ofício, porque a obra de redenção já foi realizada, o julgamento já foi executado, e a morte, a sepultura e o inferno foi extinguido. E eu pergunto, para que mais um corpo? Então agora volta-se ao princípio, que aliás este é o grande mistério da Bíblia, é a grande história, você vê como é a Bíblia. No princípio havia um mundo vazio e desorganizado, Deus organiza, coloca a sua família. Ali estava Adão e Eva, e o grande Espírito que vinha sobre eles. Agora preste atenção, olha o Apocalipse para você ver, quando tudo termina, se não é da mesma maneira. O mundo está hoje desorganizado, Deus vai novamente organizá-lo, trazendo novos céus e nova terra. O que vai fazer? Deus vai colocar sua família ali. A família é representada pela esposa e pelo marido, o Adão e a Eva. O segundo Adão é Cristo, todos nós sabemos que ele é Cristo, não é? E então nós vamos ver o Éden restaurado, Deus restaurando sua família, e a Bíblia diz que ele será tudo em todos. Este é o grande mistério da Bíblia Sagrada. Vamos agora
Essa eu já respondi. Quem é que intercede por nós? É o ofício de filho. E por último, vem uma pergunta bastante interessante. Quem é os dois senhores ditos por Davi? A expressão não são dois senhores, a expressão de Davi em uma profecia, porque na verdade isto é que são os salmos, o Salmo 110 aqui citado, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos meus pés. Eu disse, se você quiser olhar duas pessoas, você terá aqui uma doutrina politeísta, mas se você quiser olhar os dois ofícios, então olhe que não são dois senhores, é que o próprio Deus que criou o ofício de pai, de filho e de espírito se submete aos ofícios. Então, até que seja completado e a morte seja extinta, teus inimigos por escabelo de teus pés, haverá um ministério de filho, que é o ministério da intercessão, e haverá o ministério do Espírito Santo, que é o ministério de consolação e de nos guiar e de nos lembrar as coisas que o próprio Deus tem a nos falado. Eu não vejo aqui três pessoas, mas dois ofícios, esperando que um dê lugar ao outro e então Deus volte a ser tudo em todos. É assim que eu creio na Bíblia, porque eu creio em um Deus que se revela e se revelou na pessoa de Jesus Cristo, assim nos céus como na terra. Eu espero que eu tenha podido te ajudar, meu nobre irmão, com as suas perguntas. Eu quero, neste programa, ainda responder a pergunta de um outro pastor que nos mandou um e-mail e ele pergunta sobre o ministério da mulher. Eu quero voltar aqui na Bíblia com você e te fazer uma pergunta. Você que leu as Escrituras sem nenhuma paixão política, sem tomar partido, lado, você já leu as Escrituras de Gênesis a Apocalipse e encontrou uma mulher que tenha sido colocada no ministério sacerdotal? Estou falando de sacerdotisa. Eu só conheço uma que foi Jezabel, que era pagã. Ela era filha de um sacerdote e depois você vai ver lá no Apocalipse ela sendo chamada de... Ela se dizia sacerdotisa, mas eu estou te perguntando, Deus, você já leu de Gênesis a Apocalipse, aonde aparece uma mulher que é colocada no ofício sacerdotal, que Deus a tenha colocado? Vamos tomar isto por partes. Primeiro, nós sabemos que as mulheres no Antigo Testamento não eram nem mesmo catalogadas, não entrava nas genealogias. Segundo, o primogênito, antes da lei de Moisés, era quem exercia o sacerdócio, tinha que ser macho. Terceiro, Deus escolheu a família de Levi e da casa de Levi ele separou um dos filhos e daqueles filhos ele tirou o sacerdote, que foi o primeiro, Arão, e depois seus filhos. Isto cobriu toda a história do Velho Testamento. Agora, nós encontramos no Velho Testamento rainha, juíza, tudo isso nós encontramos, e profetiza, mas nunca uma mulher ministrando os ofícios sacerdotais. Guarde isto na sua mente. Bom, pastor, mas isto era a lei, então vamos agora virar a página para a graça. Jesus inicia seu ministério, chama 70 discípulos e 12 apóstolos. Não convoca nenhuma mulher para exercer o ministério sacerdotal. Nenhuma. Quando Jesus é assunto ao céu,
nós encontramos o Espírito Santo dando mandamentos aos apóstolos que escolhera. E você vai ver que nenhum apóstolo ia quebrar este princípio. Então, o apóstolo Pedro escreve sua carta dizendo que as mulheres que tivessem marido descrente não deveria pregar com palavras nem para eles. Estou citando primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sujeitai em tudo aos vossos maridos, para que, se alguns não obedecem ao Senhor, sejam ganhos pelo seu testemunho sem palavras. Testemunho, pelo porte, pelo comportamento, pela atitude da vida cristã. O apóstolo São Paulo, nas suas epístolas, deixa muito claro que nunca Deus colocou uma mulher no sacerdócio, que era indecente uma mulher usar a palavra na igreja, o ministério sacerdotal, e vou mais um pouquinho. Ele disse que se alguém o considerasse, ou se considerasse espiritual ou profeta, reconhecesse que os escritos dele eram mandamentos do Senhor. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma sorte de discriminação. Estamos aqui estudando a Bíblia como ela é, o que é que Deus quer. Se a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei, isto é a Constituição, e eu não sou jurista, não estou aqui para discutir Constituição. Estou aqui ensinando a Bíblia porque este é meu papel. Não quero de maneira alguma que alguém me interprete mal e diz que eu estou discriminando as mulheres, porque foi Deus que disse que a mulher não deveria pregar, nunca chamou uma mulher para ser pregadora e também não permitiu aos anjos pregarem. Então, não é só a mulher. Deus escolheu porque ele decidiu que o homem deveria pregar, nem os anjos e nem as mulheres. É só ler a Bíblia que mesmo o anjo sendo enviado à casa de Cornélio, não disse a Cornélio o que fazer com relação a crer. Não pregou para Cornélio, mandou chamar Pedro para que Pedro pregasse para Cornélio. O anjo soube ficar na posição dele. E você, mulher, sabe ficar na sua? É uma pena que não sabe. E os homens, agora motivados por causa da Constituição e do espírito da era, que é a era de Laodiceia, direito dos povos e direito da mulher, eles acabaram colocando a mulher no sacerdócio quando Deus não a colocou. Isto está frontalmente contrário você ter uma mulher na plataforma como pregadora. Você diz, pastor, este pregador que me escreveu disse, será que a irmã Febe não era uma diaconisa? Eu disse, não, meu irmão. A mulher, a irmã Febe, que Paulo disse, minha cooperadora, se você ler o contexto, disse, ela tem hospedado a muitos. Ela estava cooperando com outro tipo de trabalho, não era fazendo um trabalho diaconal na igreja. Não creio que a mulher tenha sido chamada para compor o ministério. E a pergunta é, e quais são as ocupações da mulher na igreja? Ela pode cantar, ela pode trabalhar com as crianças, ela pode ser uma missionária, sim. Áquila tinha como sua companheira Priscila, que era sua esposa, e o acompanhava em suas missões, mas não ela voluntariamente sair para uma missão espontânea, porque Cristo nunca fez isto. Ao ressuscitar, Jesus disse que as mulheres fossem falar com seus discípulos sobre a visão que elas haviam tido, mas nunca disse que elas saíssem para pregar o Evangelho. Como também a mulher samaritana, no Novo Testamento, não foi enviada por Cristo para pregar
o Evangelho. Ela, voluntariamente, sai para dar um testemunho. E eu acho que o testemunho é a maior pregação que existe. Disse, venham ver um homem que falou sobre a minha vida. Ela não disse e não saiu pregando, como nós temos visto. Muitas que saem pregando, deixam os seus filhos no meio da rua, deixam os seus afazeres domésticos por fazer em casa, a roupa suja, a comida por fazer, e disse que estão ganhando almas e trabalhando para Jesus. Isto é, fazer uma obra para Deus fora de sua vontade. Deus nunca te chamou, mulher, para ser pregadora. Deus quer te usar, mas em outras áreas, e não nesta. Meu tempo acabou, eu não posso seguir adiante. Vamos orar? Vamos aceitar a Bíblia como ela é. Pai, nós te agradecemos por estes momentos em que tivemos oportunidade de falar de coração para coração com este povo. Agora eu peço que o Senhor os ajude, os ilumine e os abençoe. E cuide deles e deixe eles ver a tua palavra, que é a única verdade que existe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.